Olá pessoal, eu falei no último vídeo que a nossa igreja é reformada, confessional, associada à Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que significa ser reformado. E eu quero fazer isso usando 5 afirmações, 5 declarações de fé que ficaram conhecidas como os 5 solas. E a primeira declaração que eu vou usar é o soli Deo Gloria, ou somente a Deus a glória. Um cristão reformado acredita que toda a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele produz, tudo que ele fala, deve ser para a glória de Deus. Isso inclui o culto de domingo, não pode ser um culto centrado no homem, tem que ser um culto para a glória de Deus, mas envolve todos os outros dias da semana. Toda a vida de um cristão deve ser para a glória de Deus. E aí surge a pergunta: como eu descubro a forma de pensar e a forma de agir que agrada a Deus? É aí que entra a nossa segunda declaração, o sola scriptura, ou somente a Escritura. Um cristão reformado acredita que somente a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Somente a Bíblia tem autoridade para definir a forma como nós pensamos e agimos. E é na palavra de Deus que nós descobrimos a forma de pensar e de agir, a forma de viver que agrada a Deus. Daí nós acreditamos que toda instituição ou pessoa tem a sua autoridade derivada das Escrituras. Se o que ela ordena está de acordo com as Escrituras, nós somos obrigados a crer e a obedecer. Mas se está em desacordo com a palavra de Deus, nossa consciência está desobrigada. Quando nós entendemos que devemos viver para a glória de Deus em obediência às Escrituras, nós encontramos um grande problema. Descobrimos que nós somos pecadores e que jamais conseguimos ou conseguiremos agradar a Deus perfeitamente ou obedecer às Escrituras completamente. É aí que entra a nossa terceira afirmação, o solus Christus, ou somente Cristo. Nós necessitamos da salvação que somente pode ser efetuada em nós pela obra de Cristo. A salvação que só pode ser garantida a nós pela obediência perfeita de Jesus e o seu sacrifício na cruz. É essa obra salvadora de Jesus que nos habilita a viver para a glória de Deus, que nos habilita a obedecer às Escrituras, porque Ele nos salva do inferno, mas também nos salva do pecado, nos dando poder para obedecer os seus mandamentos, para obedecer a sua palavra. E pensando nessa salvação, nós podemos nos perguntar: será que eu posso contribuir de alguma forma para essa salvação? Será que eu posso fazer alguma coisa para merecer essa obra de Cristo? A resposta é não. É aí que entra a nossa quarta afirmação, o sola gratia, ou somente a graça. O cristão reformado entende que a salvação é pela graça de Deus do início ao fim. Foi pela graça que Deus escolheu na eternidade quem Ele iria salvar. Foi pela graça que Ele enviou seu Filho ao mundo. E é pela graça que Ele aplica essa salvação aos seus eleitos, regenerando, fazendo nascer de novo, justificando, santificando. E será pela graça que Deus um dia há de glorificar o seu povo quando Jesus Cristo voltar. Por último, nós podemos nos perguntar: como é que eu me aproprio dessa salvação? Como é que eu recebo essa salvação? Somente mediante a fé em Jesus Cristo. É aqui que entra a nossa quinta afirmação, o sola fide, ou somente a fé. Somente quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador é que nós somos salvos. Quando confiamos que a obra salvadora de Jesus Cristo foi em nosso favor e descansamos nele como nosso Salvador, nós somos cobertos com a justiça de Cristo. De tal forma que, ao olhar para nós, Deus não vê mais a nossa desobediência, mas sim a obediência perfeita de Jesus Cristo. Essa obra salvadora de Jesus faz com que nós sejamos aceitos diante de Deus. Faz com que pecadores rebeldes como nós sejam aceitos por Deus como filhos amados, sejam transformados em seu povo, de tal forma que agora nós podemos viver para a glória de Deus, podemos obedecer às Escrituras, podemos desfrutar da obra salvadora de Jesus Cristo, podemos desfrutar da graça de Deus e podemos desfrutar da justificação pela fé. Essas são 5 afirmações que nos mostram um pouco da teologia reformada. Há muito mais a ser dito sobre esse assunto, mas por enquanto nós vamos ficar nos 5 solas ou nos 5 somentes. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, fique à vontade para nos perguntar nos comentários ou então para nos fazer uma visita, para conhecer a nossa congregação, conhecer um pouco daquilo que nós vivemos e ensinamos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.